Oi, olá. Vamos encerrar a semana com a continuação do capítulo que nós começamos ontem, não é? O capítulo 24. Gregórios caminhou lentamente até o Monbiju e dali à ponte que levava até o Liceu. Fazia muitos anos desde que vira o prédio daquela perspectiva, e agora lhe pareceu estranhamente desconhecido. Sempre entrara pela porta dos fundos, agora estava diante da porta da frente. Estava tudo às escuras. Uma torre badalou a hora, 9h30. O homem que agora estacionava a bicicleta foi até o portão, destrancou e sumiu ali dentro. Era Burri, o major. Às vezes ia para lá à noite para preparar uma experiência de física ou química para o dia seguinte. Uma luz se acendeu no laboratório dos fundos. Gregório se esgueirou silenciosamente para dentro do prédio. Não tinha a menor ideia do que queria fazer ali. Subiu para o primeiro andar na ponta dos pés. As portas que davam para as salas de aula estavam trancadas. E a porta alta para o salão nobre também não podia ser aberta. Sentiu-se excluído. Mesmo que aquilo, obviamente, não fizesse o menor sentido. As solas de borracha de seus sapatos rangiam no linóleo do chão. A lua brilhava pela janela. Em sua luz pálida, ele observou tudo aquilo como nunca antes observara, nem como professor, nem como aluno. As maçanetas das portas, os corrimões, os escaninhos dos alunos, todos lhe devolviam os milhares de olhares de antigamente e apareciam como objetos que ele nunca vira antes. Pôs as mãos nas maçanetas, sentiu sua resistência gelada e continuou deslizando pelos corredores como se fosse uma grande sombra preguiçosa. No andar térreo do outro lado do prédio, Burri deixou cair alguma coisa e o ruído de vidro estilhaçado ecoou pelos corredores. Uma das portas cedeu. Gregório se viu na mesma sala onde, ainda aluno, vira as primeiras palavras em grego na lousa. Fazia 43 anos. Sempre se sentara atrás, à esquerda, e agora também se sentou neste mesmo lugar. Naquela época, Eva, a incrível, usava os cabelos ruivos presos num rabo de cavalo, e ele ficava horas a fio observando como esse rabo de cavalo dançava de um ombro para o outro, passando pela blusa e pelo pullover. Bit Zurbriggen, que durante todos aqueles anos se sentara do seu lado, muitas vezes adormecia durante a aula e costumava ser alvo de chacota por isso. Mais tarde descobriu-se que ele tinha uma insuficiência metabólica, que acabou causando sua morte ainda jovem. Quando Gregório saiu da sala, entendeu por que era tão estranho estar ali. Andava pelos corredores e por dentro de si mesmo como se fosse o antigo aluno, esquecendo que durante décadas, como professor, percorrera aqueles mesmos corredores. Será que, sendo o anterior, podia-se esquecer o posterior, embora o posterior fosse o palco em que se desempenhavam os dramas do anterior?
Se aquilo não era esquecimento, o que era então? Lá embaixo, Burri atravessou o corredor praguejando. A porta que fechou com um estrondo só podia ser a porta da sala de professores. Gregórios escutou como também a porta de entrada bateu com um estrondo. A chave rodou. Estava preso ali. Foi como se estivesse despertando. Mas não despertou como professor. Não foi uma volta ao velho mundus que passara a sua vida naquele prédio. A lucidez era do visitante furtivo que no início da noite não conseguira tocar na Bubenbergplatz. Observou a poltrona onde Virginie Ledoyen costumava ficar sentada. Devo dizer, preciso dizer, de alguma forma, até sinto a sua falta. Permaneceu durante alguns instantes junto à janela, olhando para a noite. Viu a farmácia de O'Kelly. No vidro da porta verde e dourada estava escrito Irish Gate. Ele foi até o telefone, ligou para o serviço de informações e mandou ligar para a farmácia. Seu desejo era deixar o telefone tocar a noite inteira, até que Jorge acordasse de sua embriaguez, entrasse na farmácia e acendesse o primeiro cigarro atrás do balcão. Mas depois de alguns instantes veio o sinal de ocupado e Gregórios desligou. Quando ligou novamente para o serviço de informações, pediu a embaixada suíça em Isfahan. Lá atendeu uma voz rouca de homem com sotaque estrangeiro. Gregórios colocou o telefone de volta no gancho. Hans Gmür, pensou. Hans Gmür. Ele passou pela janela ao lado da porta dos fundos e se deixou cair. Quando viu tudo preto diante dos olhos, segurou o suporte do bicicletário. Em seguida caminhou até o barracão e aproximou-se, pelo lado de fora, da janela por onde saltara durante a aula de grego. Viu como a incrível se virou para a vizinha para chamar a sua atenção para o incrível acontecimento. Sua respiração movimentou o cabelo da vizinha. As sardas pareciam aumentar o seu espanto e os olhos, ligeiramente vesgos, pareciam se dilatar. Gregório se virou e continuou em direção da ponte de Kirchenfeld. Esquecera-se de que a ponte estava interditada. Irritado, tomou o caminho pelo Montbijou. Quando chegou a Bauernplatz, era meia-noite. Haveria feira no dia seguinte. Feira com feirantes e caixas com dinheiro. Roubava os livros. Livros não deveriam custar nada, pensava então, e penso ainda hoje. Escutou O'Kelly dizer. Continuou em direção a Gerenstedt. Não sei ler isso aqui. Ai, gente, vou tentar. Gerenstedtgasse. Perdão essa coisa assim, tão mal lida, mas é impossível de ler, desculpe. É algum lugar lá. Não havia luz no apartamento de Florence. Ela nunca se deitava antes de 1h da manhã. Gregórios atravessou a rua e ficou esperando escondido atrás de uma coluna. A última vez que fizera aquilo fora há mais de 10 anos. Ela chegara sozinha em casa, caminhando com passos cansados, sem vigor. Quando a viu chegando agora, estava acompanhada de um homem.
Não seria mal se você comprasse uma roupa nova. Afinal, você não vive só e não basta saber grego. Gregório olhou para o seu novo terno. Estava mais bem vestido do que o outro homem. Quando Florence deu um passo, a luz da lanterna iluminou o seu cabelo e ele se assustou. Ficara grisalha naqueles 10 anos. Aos 40 e poucos anos, vestia-se como se tivesse pelo menos 50. Gregório sentiu a indignação subir dentro dele. Ela nunca mais ia a Paris? Aquele sujeito mal vestido ao seu lado, que parecia um fiscal de rendas desleixado, teria matado o seu senso estético? Quando Florence, depois, abriu a janela no andar de cima e se debruçou para fora, sentiu-se tentado a sair de trás da coluna e acenar para ela. Pouco depois foi ver a campainha. Seu nome de solteira era Florence de Larrange. Se a sua interpretação das campainhas estava certa, agora se chamava Meyer. Nem mesmo com Y. Como a jovem doutoranda de então parecer elegante no Lacopole. E como parecia sem graça e apagada a mulher que acabara de ver. A caminho da estação e seguindo até Langasse, ele foi se enredando cada vez mais em uma raiva que ele compreendia menos a cada passo que dava. Ela só cedeu quando ele se viu diante da casa simples onde crescera. A porta de entrada estava trancada, mas faltava um pedaço no vidro. Gregório aproximou o nariz do buraco. Ainda hoje cheirava a couve. Procurou a janela do cômodo em que escrevera as palavras persas no quadro. A janela tinha sido alargada e ganhara outra esquadria. Ele fervia de raiva quando a mãe o chamava autoritariamente para ir comer, quando ele, excitado, estava lendo a gramática persa. Viu os romances de Ludwig Ganghofer na sua mesinha de cabeceira. O kitsch, acho que é assim, kitsch, é a mais traiçoeira de todas as prisões, escrevera Prado. As grades são revestidas com o ouro de sentimentos simplórios e falsos, para que as pessoas nelas vejam as colunas de um palácio. Naquela noite, Gregório dormiu pouco. Quando acordou, não sabia mais onde estava. Tentou forçar várias portas do liceu e pular várias janelas. Quando a cidade despertou de manhã e ele estava junto da janela, já não estava mais seguro se realmente estivera em Kirchenfeld. Não foi particularmente bem tratado na redação do grande jornal de Berna, e Gregório sentiu falta de Agostinha, do Diário de Notícias de Lisboa. Um anúncio de abril de 1966? Contra a vontade, deixaram-no sozinho no arquivo, e por volta do meio-dia tinha achado o nome do empresário que, naquela época, procurava um preceptor para os seus filhos. Na lista telefônica havia 3 Hannes Schneider, mas apenas um deles era engenheiro. O endereço era na Elfenau. Gregório foi até lá e tocou a campainha com a sensação de estar fazendo algo completamente louco.
O casal Schneider, naquela mansão impecável, pelo jeito encarou como uma bem-vinda distração tomar chá com o mesmo homem que muito tempo atrás quase se tornara preceptor de seus filhos. Ambos estavam com quase 80 anos e falaram dos tempos maravilhosos do chá. Quase haviam enriquecido. Perguntaram por que ele desistira da candidatura. Um jovem com um exame de maturidade em línguas clássicas era exatamente o que estavam procurando então. Gregórios falou da doença da mãe e desviou a conversa para outra direção. Finalmente quis saber como era o clima em Isfahan. Fazia calor? Havia tempestades de areia? Não havia nada a temer, riram, nada, muito menos morando nas condições em que moravam lá. Foram buscar fotografias. Gregórios ficou até o amanhecer e os Schneider ficaram surpresos e felizes com o seu interesse pelas suas recordações. No fim, deram-lhe de presente um livro de fotografias de Isfahan. Antes de ir dormir, Gregórios ficou vendo as mesquitas de Isfahan, enquanto ouvia o disco com as aulas de português. Adormeceu com a sensação de que tanto Lisboa quanto Berna haviam fracassado e de que ele não sabia mais como era um determinado lugar não fracassar. Quando acordou por volta das 4, sentiu vontade de ligar para Doxíades. Mas o que poderia lhe dizer? Que havia chegado sem ter chegado? Que abusara da sala de professores do liceu como central telefônica para suas fantasias confusas? E que nem sequer tinha certeza se tudo aquilo realmente acontecera? Mas para quem, senão para o grego, ele poderia contar? Gregório se lembrou daquela estranha noite quando haviam tentado tratar-se por você. Meu nome é Constantin, dissera o grego de repente, durante o xadrez. Raimund, ele retrucara. Não houvera nenhum ritual de confirmação, nenhum aperto de mãos, nenhum brinde, nem mesmo haviam olhado um para o outro. Agora você foi traiçoeiro, disse o grego, quando Gregórios o fez cair numa armadilha. Aquilo soara estranho e Gregórios teve a impressão de que ambos haviam tido a mesma sensação. Você não deveria subestimar a minha capacidade de ser traiçoeiro, disse. Evitaram falar durante o resto da noite. Boa noite, Gregórios, disse o grego na despedida. Que o senhor tenha uma boa noite. O senhor também, doutor. E ficou sendo assim. Seria essa uma razão para não contar ao grego nada sobre a sua confusão flutuante ao vagar através de Berna? Ou seria precisamente a distante proximidade entre eles o que ele precisava agora para fazer esse relato? Gregórios discou o número e desligou depois que tocou 2 vezes. Às vezes o grego tinha aquele jeito brusco que devia ser normal entre motoristas de táxi da Tessalônica. Foi buscar o livro de Prado. Enquanto ia lendo à mesa da cozinha, as persianas baixadas, como 2 semanas atrás, teve a sensação de que as frases que o nobre português anotara no sótão da Casa Azul o ajudavam a estar no lugar certo, nem em Berna, nem em Lisboa. A amplitude interior.
Vivemos aqui e agora. Tudo o que aconteceu antes e em outros lugares é passado, em grande parte esquecido e acessível apenas enquanto pequeno resíduo, em estilhaços desordenados da memória que lampejam num acaso rapisódico e voltam a se extinguir. É assim que estamos habituados a pensar sobre nós mesmos. E é esse o modo de pensar natural quando são os outros sobre os quais dirigimos nosso olhar. Eles realmente estão aqui e agora, não estão em nenhum outro lugar, em nenhum outro tempo. E como poderíamos imaginar a sua relação com o passado, se não na forma de episódios interiores da recordação, cuja realidade exclusiva está no presente do seu acontecer imediato? Porém, sob o ponto de vista da própria interioridade, tudo muda. Ali não estamos limitados ao presente, mas nos espraiamos até as profundezas do passado. Isso ocorre por causa dos nossos sentimentos, principalmente os profundos, aqueles que determinam quem nós somos e como é sermos nós. Pois esses sentimentos não conhecem o tempo, não o conhecem e não o reconhecem. Naturalmente seria errado se dissesse: ainda sou o menino nos degraus na frente da escola, o menino com o boné nas mãos, cujo olhar vai até a escola das meninas na esperança de ver Maria João. Naturalmente seria errado, já decorreram mais de 30 anos, mas também é verdade. O coração que bate forte diante de tarefas difíceis é o mesmo coração que bate forte quando o senhor Lanções, o professor de matemática, entrava na sala de aula. Na angústia com que enfrento todas as autoridades, reverberam ainda as palavras poderosas do meu pai encurvado. E quando o olhar luminoso de uma mulher encontra o meu, paro de respirar exatamente como quando, da janela de uma escola para a janela da outra, o meu olhar parecia cruzar o de Maria João. Ainda estou lá, naquele distante lugar do passado. Nunca saí de lá, mas vivo espalhado no passado. Ele é presente, este passado, e não apenas sob a forma de episódios breves de lampejos da memória. Os milhares de modificações que impulsionaram o tempo, comparadas com esse presente atemporal do sentir, são fugidias, irreais como um sonho, e também traiçoeiras como as imagens dos sonhos. Elas me insinuam que eu seja um médico que as pessoas procuram com suas dores e suas preocupações, e que possui uma autossegurança e um destemor fantásticos. E a confiança frágil nos olhares daqueles que buscam ajuda me obriga a acreditar nisso, enquanto estão à minha frente. Mas mal saem, sinto vontade de gritar. Continuo sendo aquele menino cheio de medo, sentado nos degraus da escola. É completamente irrelevante e, no fundo, uma mentira que eu esteja aqui, de jaleco branco, atrás de uma imponente mesa, dando conselhos. Não se deixem enganar por aquilo que, num acesso de ridícula superficialidade, chamamos de o presente. Não estamos apenas ampliados no tempo, também no espaço nos projetamos bem além daquilo que é visível. Quando deixamos determinado lugar, deixamos para trás
um pedaço de nós. Permanecemos lá, apesar de partirmos. E há coisas em nós que só podemos recuperar se voltamos para lá. Viajamos até perto de nós, para dentro de nós mesmos, quando o ruído monótono das rodas nos transporta em direção a um lugar onde passamos uma parte da nossa vida, por mais breve que tenha sido. Assim que colocamos pela segunda vez o pé numa estação estranha, escutando as vozes nos alto-falantes, sentindo os cheiros inconfundíveis, não apenas chegamos ao lugar distante, mas também na distância do próprio interior, num ângulo talvez bem remoto do nosso eu, que quando estamos em outro lugar, permanece oculto e completamente entregue à invisibilidade. Por que outra razão ficamos tão excitados, tão fora de nós, quando o condutor anuncia o nome de um lugar, quando escutamos o chiado dos freios e somos engolidos pela súbita sombra da estação ferroviária? Por que outra razão o momento de o trem parar com um último solavanco seria um momento mágico, um momento de dramaticidade silenciosa? Isso acontece porque nós, desde os primeiros passos que damos em uma plataforma estranha e ao mesmo tempo não mais estranha, retomamos uma vida que havíamos interrompido e abandonado, quando da primeira vez sentimos o primeiro solavanco do trem que partia. O que poderia ser mais excitante do que retomar uma vida interrompida com todas as suas promessas? É um erro, um ato insano de violência, concentrarmos-nos no aqui e agora, na convicção de estarmos captando aquilo que é essencial. O que interessa seria conseguirmos nos mover, seguros, tranquilos, com o humor adequado e a melancolia adequada, na ampla paisagem interior, estendida no tempo e no espaço, que somos nós. Por que temos pena de pessoas que não podem viajar? Porque elas, como não podem se expandir exteriormente, também não conseguem se ampliar interiormente. Não podem se multiplicar e, assim, não têm a possibilidade de empreender amplas excursões para dentro de si mesmas e descobrir quem ou o que de outro poderiam ter sido. Quando amanheceu, Gregórios foi até a estação e pegou o primeiro trem para Moutier, na região do Jura. Havia efetivamente pessoas viajando para Moutier. Efetivamente, Moutier não era apenas a cidade onde ele perdera contra o homem com o rosto quadrado, a testa curta e o cabelo escovinha, por não suportar a lentidão de seus lances. Moutier era uma cidade real com prefeitura, supermercados e confeitarias. Gregórios passou 2 horas procurando em vão o lugar do torneio de xadrez do qual participara. Não se pode procurar uma coisa da qual já não se sabe nada. A garçonete na confeitaria espantou-se com suas perguntas confusas e ficou cochichando com os colegas. No início da tarde, estava de volta à Berna e foi de teleférico até a universidade. Era época de férias. Ele sentou-se num auditório vazio e pensou no jovem Prado nos auditórios de Coimbra. Segundo as palavras do padre Bartolomeu,
ele podia ser impiedoso quando se deparava com a vaidade alheia. Sem piedade, e ele carregava o seu próprio giz quando alguém o chamava para o quadro negro para expor alguma coisa. Muitos anos atrás, Gregórios fora assistir, naquele auditório, a uma palestra sobre Eurípides, sob os olhares surpresos dos estudantes. Ficara espantado com o palavreado hermético. Por que não leu o texto original? Foi o que Gregórios queria dizer ao jovem docente. Ler, simplesmente ler. Levantou-se e foi embora quando o homem começou a introduzir cada vez mais conceitos em francês que pareciam ter sido inventados para combinar com a sua camisa cor-de-rosa. Que pena, pensou agora, que naquela oportunidade não tivesse mesmo interpelado aquele doutorzinho. Já do lado de fora, parou depois de alguns passos e segurou a respiração. Do outro lado da rua, Nathalie Rubin saía da livraria Haupt. Na bolsa estava a gramática persa e Nathalie estava indo para o correio para mandá-la para Lisboa, pensou Gregórios. Mais tarde, achou que aquilo, por si só, não tinha bastado. Talvez ele acabasse por ficar e permanecesse o tempo que fosse necessário na Bubenbergplatz, até conseguir voltar a tocar nela. Mas então, quando aquele dia tristonho começou a anoitecer prematuramente, acenderam-se as luzes em todas as farmácias. Cortar a luz, ouviu então O'Kelly dizer, e como as palavras não quisessem ir embora, foi até o seu banco e transferiu uma soma considerável para a sua conta corrente. Até que, enfim, o senhor usa um pouco do seu dinheiro, disse a mulher que administrava as suas poupanças. Explicou à senhora Lusley, sua vizinha, que teria de viajar por um período de tempo mais longo e lhe pediu se podia continuar recolhendo a correspondência e reenviando para ele quando ele lhe indicasse por telefone o novo endereço. A mulher adoraria saber mais, mas não teve coragem de perguntar. Está tudo bem, disse Gregórios, dando-lhe a mão. Telefonou em seguida para o hotel em Lisboa e pediu que lhe reservassem por tempo indeterminado o mesmo quarto onde havia ficado antes. Ainda bem que estava telefonando, disseram-lhe, pois havia chegado um pacote para ele. E a mesma senhora idosa do outro dia também levara uma cartinha. Haviam ainda ligado e perguntado por ele. Os números estavam todos anotados. E havia encontrado um tabuleiro de xadrez no armário que devia ser seu. À noite, Gregórios foi jantar no Bellevue. Era o lugar mais seguro para não encontrar ninguém. O garçom foi solícito, como se ele já fosse um velho conhecido. Depois foi até a ponte de Kirchenfeld, que já estava novamente livre para o trânsito. Foi até o local onde a portuguesa lera a carta. Ao olhar para baixo, ficou tonto. Em casa, leu até tarde da noite o livro sobre a epidemia de peste portuguesa. Virava as páginas com a sensação de dominar o português. Na manhã seguinte, pegou o trem para Zurique. O avião para Lisboa partiu pouco antes das 11. Quando aterrissaram, no início da tarde, o sol brilhava
num céu sem nuvens. O táxi estava de janelas abertas. O pajem do hotel, que levou a sua mala e o embrulho com os livros de Nathalie Rubin até o seu quarto, o reconheceu e falou sem parar. Gregórios não entendeu uma única palavra. Ai, ai. Lá está ele de volta a Lisboa. Muito bem. Aqui encerramos então a semana das leituras. Desejo a todos um final de semana excelente. E voltamos na próxima segunda-feira para dar continuidade no nosso livro. Tá bom? Muito obrigada e até lá. Não esqueçam do seu like, tá bom?